Na atual estrutura doutrinária, considero que o homem vive no mundo criado por Deus antecipadamente, como estrutura da existência da vida do homem. Portanto, quando falamos da criação do homem, devemos considerar que Deus criou a realidade externa para que o homem pudesse funcionar indefinidamente. O conceito de funcionamento inclui a vida real da alma e o controle real do ser humano a partir da alma, bem como, entre outras coisas, o controle real de todo o mundo exterior. Essa tecnologia, o aspecto aplicado de controle, é que devemos observar como Deus criou qualquer elemento externo do mundo para que esse elemento possa ser controlado do lado do homem. E se o elemento é controlável, é claro que o homem pode viver para sempre. Consequentemente, nesta estrutura, deve-se enfatizar que Deus criou em cada elemento do mundo algum elemento de cooperação para Deus, ou seja, este não é um entendimento direto do controle como tal. Este não é o controle apenas pela vontade do homem, mas que cada elemento do mundo trabalha junto para Deus, assim como o homem trabalha junto para Deus. Nesse contexto, é compreensível que a separação da estrutura do controle signifique que os campos devem ser considerados como um elemento externo do mundo em relação ao homem, como um externo em relação à consciência do homem. Ou seja, o homem pode até mesmo ter suas próprias experiências como uma realidade externa. Portanto, a estrutura de participação significa a alma de Deus manifestada em toda parte, manifestada tanto em algum objeto externo quanto no próprio homem. Este sistema de revelação é o primeiro elemento da criação do próprio homem, inclusive por si mesmo, ou seja, o homem também se cria. Aqui vemos qual é a consciência dada por Deus antecipadamente. Consequentemente, podemos ter em nossa própria consciência ou facção da nossa própria consciência a própria facção que se preocupa com a macro-salvação, isolando aquela estrutura de consciência onde Deus está presente, onde Deus foi designado desde o início. A questão então é, como o homem adquiriu essa consciência? Porque o homem tem alguma consciência unificada para começar. A unificação, isto é, a expansão de sua consciência na direção do desenvolvimento eterno. É essencialmente o que foi dado por Deus do ponto de vista da eternidade. Afinal, Deus é eterno e esta mão da eternidade é uma conclusão lógica. Quando consideramos tal construção no contexto de nossa própria consciência, fica claro que a criação do homem por Deus é um processo de mão dupla, um processo que está conectado entre Deus e o homem e o mundo. O homem pode ver qualquer uma de suas tarefas no mundo a serem realizadas. A realização das tarefas é uma estrutura da divinização de seu nível infinito de desenvolvimento. Quando o homem realiza suas tarefas, ele o faz como Deus lhe mostra ao nascer, e acontece que podemos separar alguns fragmentos dos níveis legislativos da criação do homem por Deus. Ao mesmo tempo, considerando esses níveis, pode-se ajustar seu organismo a eles, pode-se engajar no controle de eventos de tal forma que não haja catástrofes globais. Nesse caso, o primeiro fragmento de governança é que, no nível legislativo, pela própria natureza da organização do mundo, fica claro que a criação do homem para Deus é um processo. Partindo da menor magnitude, do menor nível, lá o ser humano no macroambiente é físico, ou seja, a consciência física do ser humano, que é a criação do ser humano a partir de um tamanho pequeno. Vemos que no princípio biológico é semelhante que quando o homem está no estágio de desenvolvimento, desde a concepção e mais adiante, ele se desenvolve a partir de um tamanho pequeno. Mas aqui eu gostaria de discutir o sentido fundamental da providência de Deus, como ele faz o homem entender que, sendo pequeno em tamanho no macro-universo, ele representa um nível que é o mundo inteiro, com base em seu nível emocional. Pois nos sentimentos que o rosto de Deus é o mundo inteiro ao mesmo tempo, pois o amor, por exemplo, é uma constante do homem para Deus e de Deus para o homem.
E então acontece que temos o nível macro. Todo o universo apenas nesse homem praticamente realiza seu próprio sistema de controle de acordo com a providência de Deus no nível macro da salvação. Logicamente, isso é amor macro, e quando vemos a ação direta do homem pessoalmente nessa ação, verifica-se que tudo o que ele percebe como macro é uma espécie de ação inversa em seu nível, não grande desde o início. Assim, a primeira regra da criação do homem, um homem pequeno em tamanho, controla o mundo inteiro. É a essência da organização interna do corpo físico de Deus. Acontece que temos uma estrutura de criação por analogia. Se quisermos que o homem alcance a realidade pela razão ou pelo desenvolvimento espiritual no plano de controle dessa realidade ou de uma realidade distante, então é preciso completar o processo de ação do homem para expandir suas possibilidades no nível macro. Deus, que reside no corpo físico, se manifesta em um lugar, em todos os lugares, e alcança tudo instantaneamente. Acontece que a transição para o nível macro dá continuidade ao meio, ou seja, a pessoa pequena dá ao meio as características macro, que é de fato essa doação das propriedades contínuas do mundo, ou seja, o que emana de Deus. Este é o verdadeiro sistema de crescimento humano. Eu quero considerar o mecanismo de crescimento do homem depois de ser criado na pequena forma física impotente original. Acontece que o mecanismo de crescimento torna-se de fato amor, ou seja, a pessoa que ama e tem um nível infinito de interação com o mundo é criação de Deus e ele se desenvolve através do crescimento do mundo infinito. Qual é o desenvolvimento do corpo físico do homem? Esta é a expansão física do micromundo para o macromundo, ou seja, se não encararmos esse processo simplesmente como um crescimento biológico, mas do ponto de vista de um doador. O homem deve reconhecer o mundo exterior com seu corpo. Para isso, ele deve se ampliar. Por exemplo, uma pessoa com classe, uma pessoa adulta. Podemos certamente acompanhar a interação de um ser humano que foi criado apenas por Deus com um ser humano que há muito cresceu e foi calculado pelo mecanismo do desenvolvimento do ponto de vista de Deus. Isto é, como Deus cria o homem no aspecto ininterrupto do tempo, ou seja, no aspecto de causa e efeito. A partir disso, podemos chegar a uma conclusão sobre a necessidade de um ou outro evento para o homem no tempo. E aqui fica claro que se olharmos para eventos muito distantes no tempo, estamos mais preocupados com o nível de interação humana lidar com uma grande quantidade de informações fixas. Se quisermos falar sobre o futuro, então a tarefa de crescimento da alma humana e desenvolvimento da alma estruturada do ser humano no processo futuro são da maior importância. O processo futuro, do ponto de vista das massas espaciais, é a formação de toda a realidade, que é direcionada para um ponto específico. Por exemplo, qualquer evento futuro está em ótica, em quantidades óticas, uma projeção de todos os eventos ocorridos. Acontece que se pegarmos uma massa de eventos que aconteceram e focarmos no ponto de eventos futuros, obteremos que o homem, interagindo com o passado, pode moldar eventos para si mesmo. Mas nem é preciso dizer que Deus dá uma parte extraordinária do futuro, aquela parte do futuro onde só há Deus, para que se possa destacar em sua consciência, em sua percepção mental, tal estrutura de controle, tal estrutura de realidade. Aqui pode ser visto que o desenvolvimento é participação ou mesmo comunhão no plano de realização da tarefa, ou seja, comunhão com Deus. Pode-se cultivar a amizade com Deus quando o homem está em um estado de ânimo normal para com Deus, quando ama a Deus, quando dá a possibilidade de resolver sua própria tarefa e a resolve como se só Deus fosse mostrado sozinho. Isto é, ele aprende e o crescimento do homem representa o aprendizado que, por sua vez, leva a Deus, o autodesenvolvimento de Deus.
Esse é o crescimento do homem. Se olharmos para o processo dessa maneira, veremos que o processo de cooperação de Deus e do homem no plano da realização dos eventos é um processo em que consideramos, por exemplo, o crescimento do homem como precedente do nível, digamos, da alma. Se considerarmos este nível como um nível penetrante, veremos que o crescimento do homem que procede da alma é um crescimento que vai para a alma de Deus. Consideramos o crescimento que vem ao homem como uma revelação do Espírito de Deus na forma do espaço dos acontecimentos exteriores. A alma do espaço exterior é a tarefa de controlar todo o espaço exterior e interior do ser humano. Se considerarmos esse processo em relação a si mesmo, pode-se ver claramente que para restaurar a própria saúde é preciso ver as leis do desenvolvimento humano do ponto de vista de Deus, ou seja, onde existe um meio de controle causa-efeito. Falo intencionalmente sobre o meio de controle de causa e efeito porque há uma posição de que para Deus o nível do homem é sempre o mesmo. Isto é, se o homem é criado em qualquer ponto no tempo, ou se ele é criado antecipadamente e depois criado discretamente, significa para Deus, juntamente com a criação do mundo inteiro, que esse processo é unificado a Deus. Portanto, considero o conceito humano em relação a Deus. Isto é, como Deus percebe o nível de crescimento humano se o homem estivesse, por assim dizer, olhando do ponto de vista de Deus. Acontece que a continuidade é importante para os humanos. Quero mostrar que as características espirituais do crescimento ininterrupto é o que move o homem para o infinito, ou seja, o divino em todo o universo. Se considerarmos todo o infinito exterior como um sistema de informação, então, para a restauração do corpo físico, é necessário que vejamos realmente o processo de restauração do corpo físico, ou normalizar os eventos quando olhamos para que vem de Deus no espaço exterior do evento em todo o mundo exterior. Para isso, precisamos olhar para o processo desta forma, para ver o que vem de Deus. Precisamos ver nossos objetivos que vêm de Deus. Quando vemos nosso objetivo, podemos ver o sinal vindo de Deus. Então, todo o universo exterior tem um efeito restaurador sobre o homem. A pessoa fica mais saudável e pode normalizar os acontecimentos. Para isso, é preciso ver como Deus cria o homem para ver a linha de sua criação, por exemplo, em relação a eventos futuros. Quando se vê Deus criando o corpo físico do homem e formando o seu espírito, fica claro que se pode ver imediatamente as tarefas à frente do desenvolvimento espiritual do homem. A conversa é tal que você deve determinar seu estado interior em relação a si mesmo. Existe um estado lógico externo, mas também existe um interno, onde existe uma base específica para cada humano da história. Esta não é uma base fixa, é uma base divina, porque as bases fixas são ações concretas condicionadas pela lógica da percepção, ou tarefas concretas que estão sendo resolvidas ou já foram resolvidas. Do ponto de vista de Deus, as tarefas do desenvolvimento são tais que você deve ter uma base móvel bem no lugar divino, ou seja, aquilo que não é determinado desde o início. Quando você começa a encontrá-lo, a notá-lo, a fixá-lo em alguma ação de direção, você vê que o fulcro no plano de realizar uma ação distante é absolutamente eficaz, onde Deus molda o futuro e esse futuro se torna estável quando você traz para lá o conceito de macro-resgate, ou seja, as macro-tarefas realizadas à personalidade de cada um. Essas tarefas surgem por diferentes motivos em diferentes momentos. No momento atual, por exemplo, é a necessidade de prevenir uma possível catástrofe global, resgate de uma explosão. Ao fazer isso, quando você faz o trabalho de direção, há uma compreensão do aspecto do acesso e, como eu disse, o crescimento humano também é o acesso infinito do ponto de vista de Deus. Este é um exemplo de controle em tempo real.
Ou seja, sua condição normal é tal que, por exemplo, nenhum avião com armas perigosas exploda, ou nenhuma usina nuclear exploda, ou não haja vazamentos na barragem. Se observarmos a estrutura do controle que emana do seu estado fisiológico normal, chegamos à conclusão de que o estado fisiológico pertencerá ao conceito de crescimento mental, ação mental, ou seja, a mente contendo o corpo, do ponto de vista da cognição expressa. Vemos que a forma do homem representa um nível que normaliza virtualmente qualquer realidade, inclusive a realidade que vai para Deus. Se quisermos fazer uma pergunta sobre como alguém pode ajudar Deus na realização de suas macrotarefas, pode-se ver que basta manter a forma, ou seja, ser eterno. E se a personalidade determina tais tarefas por si mesma, é bastante claro que uma pessoa pode manter sua forma no nível constante de uma pessoa adulta, ou seja, um adulto, a fim de padronizar não apenas as pessoas ao redor ou eventos não normatizados com sua forma, mas vemos que a norma do corpo físico do homem representa o pensamento divino e a intenção divina ao mesmo tempo. Pensamento vem da palavra penetração da mente, ou seja, a entrega da mente ao homem, a essa qualidade de ação. Quando vemos este princípio de controle, certamente reconhecemos que Deus deu a informação de forma completamente racional do ponto de vista do homem com o conceito da mente, ou seja, conscientemente e não apenas assim, e o homem tem que lidar com ele mesmo com a informação recebida. Mas Deus deu informações de personalidade antecipadamente, colocando-as no nascimento primário do homem e sabendo que o homem entende essa informação. E quando vemos que Deus deu a informação, sabendo que as pessoas entendem, entendemos que Deus sabe das possibilidades do homem, que o homem pode ver e controlar praticamente toda a realidade no plano de seu desenvolvimento criativo. Assim, o conhecimento da forma do homem é a possibilidade de controle e, desde o início, o conhecimento da existência para o homem. A questão é onde o conhecimento está localizado especificamente. Especificamente para você ou especificamente para alguma situação. O conhecimento para a situação pode estar na situação. Assim, resolvendo os problemas matemáticos, pode-se encontrar a resposta na condição do problema, na redação do problema. A priori, o conhecimento da realização do sistema de controle do evento subsequente é o conhecimento que existe em si mesmo, ou seja, Deus criou o conhecimento de todos desde o início. Se quisermos entender a organização do homem, como Deus criou o homem, como ele criou os acontecimentos da vida, percorrendo este caminho, podemos ver que ele colocou nele o conhecimento do próximo nível físico do homem, que é o conhecimento que foi dado por Deus em primeiro lugar.